Olá, sejam todos bem-vindos no programa Radianálise Saúde. Nós estamos ao vivo na Astral TV, também na Soul TV, TV aberta e pela Com Brasil, tá, gente? Hoje eu estou aqui com a Monique Brandão, sempre com convidados especiais, né? Monique, seja muito bem-vinda aqui no programa. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui na Astral TV, principalmente estar com você, que eu admiro tanto, é uma felicidade imensa. Obrigada, viu, Rose? Imagina, eu que agradeço. Gente, a Monique Brandão, ela é psicóloga, diretora do setor de psicossomática da Santa Casa de São Paulo. Monique, fala um pouco mais aí da sua atividade profissional, porque o currículo dela, gente, é extenso. Então eu vou deixar a Monique falar um pouco. Fala um pouco mais sobre a sua... Então, gente, muito prazer, eu sou Monique Brandão, sou psicóloga clínica e organizacional, sou instrutora na Santa Casa de São Paulo, diretora da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, subsede São Paulo, sou mãe do Theo e da Maria e sou empresária. Eu já acho que é um tanto de coisa, né? É muita coisa, né, gente? Essa mulher linda, maravilhosa, ela faz, né? Então, hoje, o tema que nós vamos falar aqui no programa é sobre a saúde dos trabalhadores. É isso, né, Monique, que nós vamos falar? A gente vai falar sobre saúde mental dos trabalhadores e também vai falar um pouquinho da saúde de todos nós, né? Como que a gente está nesse mundo tão caótico, né? Que eu falo assim, eu gosto de falar do trabalho porque todo mundo de uma forma ou de outra trabalha. Então, uma coisa está muito correlacionada à outra, né? E a gente está, infelizmente, com os piores índices de saúde mental do mundo no Brasil. Então, o que será que está acontecendo com tudo isso? É muito pertinente esse tema, muito obrigada por trazer ele. Imagina. E você como psicóloga, Monique, a maneira que as pessoas hoje em dia, elas estão tratando os seus familiares, também no trabalho, você como psicóloga, né? Eu vou falar toda hora, gente. Como que você enxerga, como que você trata essas pessoas? O que a gente está vendo, assim, né, é um distanciamento, né, do ser real para aquele, eu acho que começa com o ser em casa, o ser real e o ser virtual, né? As pessoas hoje estão hiperconectadas, as pessoas estão cada vez com menos paciência para olhar para si mesma, né? E ficam comprando muito que o mundo digital, né, oferece, né? Ciclo de reels, né? Sim. Ciclo de blogueiras, nada contra, mas assim, é um mundo muito que só existe na internet, e nisso, é claro, quando você olha para sua vida real, você começa a ficar mais triste, porque as coisas não acontecem da mesma forma. Sim. Eu falo que no Instagram tudo é lindo, né? E na vida real, será que é dessa forma? Todo mundo passa por dores, todo mundo passa por alegrias, mas essa hiperconexão parece que está fazendo a gente ficar um pouco dissociado de nós mesmos. E a partir desse momento que a gente não presta tanta atenção na gente, a gente vai também trazendo isso para o outro. Porque o meu mundo interno reflete nas minhas relações com o outro. E no mundo do trabalho, isso reflete também de uma outra forma. Se a gente pensar que o trabalho é onde a gente passa a maioria do nosso tempo, né? A maioria dos brasileiros trabalham 8h48, né? Então, o reflexo de tudo que ele está vivendo lá fora também acontece lá dentro. Eu falo, não tem como, né? Com a chegada da NR1, muitos empresários vieram para mim, me questionaram. Mas como que eu faço? Se o problema está lá fora, se ele brigou com a esposa ou brigou com a namorada, aí vem para cá mal desse jeito, e eu sempre falo, tem como você cortar a cabeça de alguém? Né? Quando você contrata uma pessoa, você contrata com ônus e bônus. Sim. Eu não vejo, né, um depressivo na fila do pão, eu vejo uma pessoa. Quando a pessoa chega no meu consultório ou chega lá na Santa Casa para que a gente possa fazer o atendimento da psicossomática, né, que é coordenado pelo Dr. Arthur Zular, que é um dos maiores médicos que estuda estresse no país, né, que é totalmente correlacionado ao trabalho, a gente vê, assim, a pessoa, não uma doença em si, não a depressão em si, porque se a gente colocar isso nela, a gente reduz a pessoa. E a pessoa é muito maior do que
do que um CID, muito maior do que o momento difícil que ela está passando, né? Isso é muito importante. Você falou sobre a psicossomática, Monique. Isso. Vamos explicar um pouco, né, para as pessoas realmente o que é a psicossomática. Uhum. Porque quando você está ali no Instagram, são várias pessoas falando Muita sobre coisa. psicossomática, mas as pessoas não entendem o que é psicossomática, né? Você Uhum. poderia explicar um pouco? Claro, eu vou explicar da ótica, né, que eu Claro. trabalho, que a gente trabalha lá na Santa Casa, né, que a psicossomática, ela é uma vertente da medicina e da psicologia, que a gente estuda a interação de mente e corpo, né, e a gente vê através dos sintomas o que acontece com a pessoa, né, não existe só uma doença física ou uma doença mental. Tá. Tudo para nós entendemos que é psicossomática, justamente por causa desse negócio que eu não consigo cortar a cabeça da pessoa, né? A gente pensa, a gente sente. Vamos pensar, começou uma dor, por exemplo, eu quebrei o pé, certo? Certo. Quebrei o pé, estava distraída, vendo o WhatsApp, fui sair do Uber, quebrei o pé. O que isso tem de psicossomático, né? Primeiro que o meu comportamento foi totalmente errado, então eu tenho que tratar meu comportamento. Eu não posso sair de um Uber olhando no WhatsApp, né, que eu estava com um salto desse tamanho. Aí aconteceu. E depois, além da dor física, começou a afetar diretamente meu emocional. Porque na hora que eu caí, a primeira coisa que eu pensei foi: e meus filhos? E agora como eu vou trabalhar? Então, assim, eu lembro que a crise de choro que eu tive ali naquele momento, a vergonha também de ter caído na frente das pessoas, foi que, além da dor, a minha cabeça já imediatamente veio com tudo, que eu ia ter que parar por causa disso. Nesse momento, eu imediatamente já comecei a ficar mais triste. Já afetou diretamente o seu emocional. Exatamente, exatamente. E aí eu tive que me conter muito, trabalhar. Eu falo que ainda bem meus infinitos anos de terapia, o pessoal da psicossomática, que eu tenho muito que agradecer, que me ajudou assim muito de conversar, né? Porque eu fiquei de cama e de cadeira de roda durante 3 meses. Mas você somatizou. Porque a psicossomática, você Isso. está somatizando algo no seu corpo. Com certeza. Tudo bem, você somatizou no seu psicológico. E por isso que as pessoas falam, que cria, o termo mais errado que existe é doença psicossomática. Você foi capaz de criar a doença. Não, não é que você foi capaz de criar a doença. Somatizou. Você tem a somatização, né? E a somatização pode ir para uma doença ou não. E a Santa Casa está trabalhando com a psicossomática? Sim, a gente tem um ambulatório, é muito importante, é até bom. Posso Claro, falar do pode ambulatório? falar à Porque, vontade. gente, é um ambulatório maravilhoso, ele é totalmente gratuito, ele acontece todo domingo, segundo domingo do mês, né? Tem uma fila e, assim, quem que é a pessoa que pode ir nesse ambulatório? É todo mundo que se sente estressado, né? Quem tiver estresse, vai lotar, né? Quem tiver estresse, que eu acho que todo mundo, nosso, assim, tá convidado para passar por lá. Tem os maiores especialistas do país, né? É um hospital escola, então, assim, vai passar por uma sala onde tem psicólogo, médico, fisioterapeuta, uma equipe multifono, uma equipe multidisciplinar. E assim, eu falo para você de experiência, né? Eu tô 7 anos aí na psicossomática. As pessoas saem transformadas de lá, porque as pessoas às vezes olham, por exemplo, uma hipertensão, só vai lá e toma um remédio. Sim. Né? Eu falo que o médico só vê a cabeça e o psicólogo... Não, o médico só vê o corpo e o psicólogo só vê a cabeça. Né? Juntar tudo isso é muito maravilhoso, porque assim, aí você sai com uma visão nutricional, você sai com uma experiência fonoaudiológica diferente, você sai com uma visão do psicólogo e, claro, com a visão do próprio médico, e aí a pessoa faz assim, nossa, ela vai indo de mês em mês, né? São 4 encontros, ela se transforma, é muito legal, é muito legal. E o que é muito importante falar que a Santa Casa realmente ela tem essa estrutura, né? É uma faculdade de medicina, hospital escola. É um hospital escola e a nossa psicossomática é uma das coisas que a gente traz, assim, que é o nosso maior orgulho, nós somos os maiores da América Latina, os mais científicos, né, no caso, e para todo mundo da área da saúde, nós estamos com as inscrições abertas,
quem quiser vai ter aí instrutoria comigo, vai passar por mim e também pode ser que seja atendida por mim, que vai ser uma honra e uma alegria. Daqui a pouco ela vai passar todos os detalhes para vocês, tá, gente? Porque ainda tem muito programa, hein? Quero vocês aqui, não saiam daí. Monique, você estava falando sobre a psicossomática, né? Então vamos lá. A Santa Casa tem toda essa estrutura, né? E em quanto tempo a pessoa ela vê resultado? A nossa função ali a gente faz uma anamnese muito diferente de qualquer Porque é um lugar. tratamento. Não é ambulatório. Não, então, é um ambulatório. Tá. Mas então, a gente faz o tratamento, a gente faz a anamnese, que ela é profunda, desses 4 encontros. Porque, vamos ser muito honestos, é muito difícil a gente ter um diagnóstico rápido. Sim, com certeza. Né? Ainda mais um diagnóstico de psicossomática, que vai olhar para a pessoa inteira. Eu falo que a coisa mais linda lá dessa anamnese, que parece que você sai assim, quando a gente vai dar a instrutoria para o aluno, com a alma da pessoa, Sim. sabe? E a partir desse momento humano, né, que a gente só ouve aquilo que ela relata diante da anamnese muito bem estruturada, a gente pode propor o melhor para ela. Aí dentro da própria Santa Casa tem os outros, por exemplo, se for alguma coisa de estômago, entendeu? Lá também tem vários especialistas. Vários especialistas, mas geralmente vem pessoas do Brasil todo para passar por essa anamnese, e aí a gente tenta achar no local da cidade onde ele tem os especialistas tal, e já vai indicando tal, e eu acho muito legal, porque assim, é muito democrático, né? Então passa gente de todas as cores, gente de todas as classes sociais, e isso é lindo. Eu falo que eu sou apaixonada pela psicossomática, apaixonada pela a organização que merecidamente o Dr. Arthur fez e mantém muito alto padrão. É lógico, vocês precisam mudar a maneira do tratamento, né? Como a psicossomática agora na Santa Casa é um avanço muito grande por ser uma Santa Casa, né? Vocês também, quando estão atendendo os pacientes, você falou que vocês enxergam o paciente como um todo, né? Isso é excelente. Você também trabalha o espiritual da pessoa? Claro. Nós não estamos falando de religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Claro. Mas, assim, a gente super entende como ciência, porque é comprovado. A gente vê nos próprios pacientes que a pessoa que tem uma espiritualidade, ela consegue, né, o que os céticos às vezes chamam de estratégia de coping, né, de reação ao estresse, uma forma positiva, mas a gente entende a espiritualidade como uma questão, assim, um benefício muito grande para a pessoa. Né? E sim, a gente entende o biopsicossocial e o espiritual. E aí a gente é muito aberto assim, para dar todos os nossos passos para trás, eticamente resguardado, de entender a importância daquela espiritualidade para a pessoa. Então, ali não vai ter nada assim, nunca vai ter julgamento, nunca vai ter preconceito, muito pelo contrário, a gente aprende, a gente anota, é um ambulatório escola, e nossos alunos estão lá para poder aprender sobre isso, né? Sobretudo, eu acho uma das coisas mais bonitas, semana passada, mês passado na reunião, eu falei isso com o Dr. Arthur, uma das coisas mais importantes que a psicossomática me trouxe, não que eu não fosse antes, mas foi a humildade. Porque ali a gente tem que ouvir todos os colegas, todos os alunos, e ali está todo mundo como igual. Então, assim, quebra qualquer coisa de ego seu, né? Quebra qualquer prepotência, né? Porque quando você olha o ser humano com o olhar dos outros, é muito mais bonito. Eu não estou certa em nada, vamos juntar e vamos construir o melhor para ele, não o que eu acho. E a equipe da psicossomática da Santa Casa, ela realmente, todos, é o conjunto, né? Todos eles estão ali com o mesmo propósito, que é tratar aquela pessoa que está precisando de você, dos seus tratamentos. Exatamente. Da equipe, né? A gente brinca que a gente é genticida, gente que ama a gente. A gente não trata doença, a gente trata pessoas. Você citou sobre NR1. Vamos explicar o que é isso, porque eu tenho certeza que as pessoas... O que é NR1? Olha, a gente teve um avanço nas leis do trabalho
que eu falei que eu passei a minha vida, porque eu sempre trabalhei com... as pessoas entram na psicologia mais pela psicologia clínica. Eu entrei na psicologia, fui já focada na psicologia organizacional, e a clínica, que também é minha paixão, ela veio depois. Mas eu sempre quis trabalhar com o trabalho, né? Eu tenho uma família que estuda trabalho, né, na sociologia, que é um dos maiores sociólogos do país. Eu tenho a minha parte na psicologia. Então, este momento foi um momento histórico, único na história do país para a saúde mental. Porque a NR1 é a norma 01 do trabalho, né? Que contempla agora os riscos psicossociais. Então, assim, não que ela não existia no 17, na norma 17, na ergonomia. Só que agora falou assim, não, agora você vai olhar para o emocional, você é obrigado a tratar a saúde mental do trabalhador. E por que eu acho que veio com tanto peso assim, né? Ela deu uma mornada, como diz o mineiro, né? Durante esse ano, que o governo ainda deu um ano para não aplicar as multas, mas no INSS, até pouco tempo atrás, quando a gente via os índices, assim, depressão, qualquer CDF, né, que são os CIDs psicológicos, né, dos transtornos, ele era lá embaixo. E aí foi na pandemia, foi para o terceiro lugar e agora está chegando no primeiro lugar no INSS. Então, a gente entende que a sociedade também ela tem que melhorar, claro, né? E como eu falei, a maioria das pessoas passa no trabalho o seu dia. E essa normativa de tratar a NR1, e aí tem um palco muito grande para os psicólogos que olham diferentes, que fazem diferentes, ainda mais agora o psicólogo organizacional, que neste momento está valendo ouro no mercado, porque o psicólogo clínico, no primeiro momento, ele não vai conseguir fazer, porque ele não vai ter o manejo que um psicólogo organizacional traz, porque a gente tem que tratar a organização. Tratando a organização, porque não adianta você ter um psicólogo ali só para atendimento, se o trabalho está adoecendo. Então, nesse primeiro momento, a gente trata a organização, trata os líderes, né, que é muito importante, acolhe as pessoas, né? Eu ainda falo mais, faz psicoeducação, porque a maioria das pessoas nem sabe o que sente, o que é uma coisa, o que é outra, e aí a gente consegue mudar com passos lentos, mas eficaz, efetivo, a história da saúde mental no trabalho, né? Você veio com um número, né, sobre as pessoas que estão com... Nós sabemos que o Brasil, o índice de pessoas com síndrome do pânico é muito grande. Agora eu quero saber sobre o tratamento. O tratamento, ele ultrapassou ou não? As pessoas estão realmente se tratando, se curando, porque doente nós sabemos que tem e muito, né? Mas agora, e o tratamento? As pessoas estão procurando? Eu acho que aqui a gente está fazendo um serviço muito grande para a humanidade. Porque uma das maiores coisas, Rose, parabéns para trazer isso, né? A gente estuda também uma psicofobia, em especial no ambiente de trabalho. As pessoas não falam o que elas realmente estão sentindo, com medo de perder uma posição. E aí, essa é a importância da NR1, é a importância de tratar as empresas, né, para que a gente possa ter uma segurança psicológica para poder falar disso e procurar disso. Eu falo para todo mundo a seguinte coisa: minha saúde é minha responsabilidade. A gente sabe o que acontece na gente e muitas vezes a gente mesmo vai ter que ir procurar ajuda, né? A questão é que se posterga muito para se procurar e aí chega num quadro muito mais grave do que aquilo que a gente poderia procurar desde quando a gente começou a ficar muito incomodado. E o que é normal e o que talvez assim ultrapasse um pouco a linha da normalidade, que está indo para um caminho de um futuro transtorno, né? Eu acho importante a gente falar isso. Por exemplo, gente, ansiedade, estresse, todo mundo tem. Isso é um mecanismo de defesa do ser humano, né? A gente precisa disso, né? A gente vai ter, a ansiedade ela tem muitos benefícios se ela é bem tratada, talvez me faça ser uma pessoa mais produtiva, né? Eu acordo, eu sei que eu tenho meta, eu tenho que fazer, isso me deixa ansioso. Eu vim aqui, me deixa extremamente ansiosa falar ao vivo, mas isso é normal. O que passa da linha da normalidade, né? Assim, é quando a gente deixa de ser funcional. Eu não vou conseguir vir no programa da Rose, porque eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir falar nada, eu vou ficar tremendo. Vive no estresse.
e aquilo vai tomando conta da sua vida. Então ela passa a ter um palco muito maior e você deixa de fazer as coisas que você fazia todos os dias para você ou para sua família e vai, uma metáfora assim que eu posso pensar, é como se a pessoa mesmo colocasse no calabouço. Então, mas é uma coisa assim que você precisa pensar. Por quê? A pessoa que está no trabalho, Uhum, ela tem medo de procurar um profissional, um psicólogo, uhum. com medo de perder o emprego. Ela está com medo de perder o emprego ou ela está com medo do chefe? Uhum. Posso ser muito honesta? Por Pode ser os favor. dois. É. Pode ser os dois, porque como eu tô passando por muitas empresas agora, Sim. né, eu consigo perceber assim que há um estigma do funcionário muito grande, né? Há ainda assim um preconceito sobre saúde mental, mas há empresas e empresas. Tem empresas assim que eu olho e falo, que bom que eu tô aqui, que bom que eu caí aqui, né? Porque não são todas as empresas que aceitam. Assim, tem uma resistência, Tem né? Eu não resistência, quero né? fazer isso, eu não quero subir risco psicossocial, eu não quero falar disso. Não tem como mais. Agora tem que tratar e acabou. Agora é lei. Agora é lei. Agora é lei. lei. E acabou. E isso só traz benefício, porque assim, quando você vai estudar de uma forma, vou falar de uma forma também bem honesta, bem capitalista. Se a empresa não quer pensar por um benefício para o trabalhador, ela não tem ideia do benefício que é ter um trabalhador saudável na empresa dela, né? Traz mais presenteísmo, diminui absenteísmo, turnover. Então, ela só tem benefício em tratar, né? Então, por isso que foi um divisor de água essa lei. Só que assim, óbvio que a gente vai encontrar resistência. Esse primeiro momento é muito difícil, né? Porque o que faz um trabalhador perder a saúde mental, né? São metas absurdas. Toda empresa, a gente gera lucro. Toda empresa tem que ter meta. Mas a gente vê metas absurdas, com horas extras absurdas, né? É um esgotamento mesmo mental. Pessoas extremamente líderes abusadores, né? Isso é o que mais acontece. Por isso que o foco de colocar mesmo, né, na liderança ali, um peso maior nesse primeiro momento. E o tratamento teria que vir do chefe já. Com certeza, com certeza. E o chefe, eles estão procurando, Monique, você que fica dentro né, das empresas, eles estão procurando? Muito, muito. Assim, mudaram a mente? Ainda bem que, assim, por incrível que pareça, a mudança está sendo assim. Porque eu acho que agora, ou está sendo pelo benefício, e o que eu tô vendo, sinceramente, um extremo cuidado do próprio chefe, uma informação muito importante, Isso é sabe? bom saber. Esses dias eu tive prazer, uma alegria, e eles estão me assistindo, que eles falaram que iam me assistir, de uma empresa, uma multinacional, e aí tava o diretor-geral, o presidente, quer dizer, da planta, daqui, né? E aí a gente conversou, né? Fiz as palestras e tal. Aí no final foi tão bonito, assim, porque ele pegou o microfone e aí ele falou: olha, gente, eu mesmo precisei de psicoterapia, meus filhos precisam, e isso não é problema nenhum. Problema é a gente ter problema e não tratar o problema. Então, assim, eu achei de um altruísmo, de uma hombridade dele, pegar o microfone e falar: olha, é isso mesmo, se vocês estão com alguma coisa, procura, a gente quer fazer um trabalho seguro, né? Porque, assim, o que acontece? Por que acontecem os acidentes no trabalho? A psicologia, nesse momento, está trabalhando muito junto com a segurança. Nesse momento, eu preciso fazer uma pausa para agradecer toda a minha equipe. Posso, rapidinho? Por favor, esteja à vontade. Então, eu queria agradecer a DMG, né, que sempre foi a empresa muito disruptiva na área de segurança e medicina do trabalho, a Gabriela Marques, por ter me acolhido tão bem, Daniela, Dr. Marcelo, né, o pessoal do comercial, tanto de Piracicaba como Ubatuba. Eu falo que, nossa, quando fala, você tem um serviço em Ubatuba, eu falo, que chato, tem que falar, que delícia ir pra praia, né? E são pessoas maravilhosas, né? E agora também, além da NR1, está com um centro de treinamento, né? Justamente para que mitigue os erros, porque treinando as pessoas a gente também consegue mitigar os erros. Mais assim, novo, importante da nossa região. Então, assim, eu tenho um imenso orgulho
dessa equipe da DMG. Um beijo, Daniela. Te amo. Fala um pouquinho da sua empresa, né? Você comentou que agora tem uma empresa. Gente, prestem atenção, hein? Então, aqui é meu momento doçura, né? Eu sempre fiquei naquela questão assim, eu sempre prestei serviço para a empresa, muitas vezes pela DMG. E aí, juntamente, quando a gente foi pensar na NR1, nasceu a MTM, que é o cuidado, a saúde começa com vínculo, né? Que se a gente for estudar Bowlby, todos os grandes autores da psicologia, a gente vê que a vinculação humana é o que faz ter muita saúde. Com certeza. Né? E por que MTM? É Monique, Theo e Maria. É o meu nome dos meus filhos. Eles, assim, eu acho que poucas vezes na vida eu vi eles tão felizes quando eu anunciei o nome, e agora eles acham que tem uma empresa. Acho não, tem. Não, eles têm uma empresa, mas assim, eles acham que, nossa, olha, esse celular é da empresa, esse papel é da empresa. Sim. Então, eu acho muito importante a gente educar os filhos sabendo o valor do trabalho, né? É muito importante passar, assim, alguns valores, e os meus filhos, né, o meu mais velho já faz terapia, a minha mais nova também vai fazer. E por quê? Porque é prevenção. A gente está num mundo muito diferente, né? É muito cruel, né? Meu filho já passou aí por alguns episódios de bullying, né? Então todo mundo precisa, né? Eu preciso. Eu sempre falo, faz não sei quantos mil anos que eu faço terapia. E por que a gente sempre precisa? Porque a gente está... as coisas da nossa vida mudam, e ainda bem que muda. Às vezes para melhor e às vezes para pior. E eu acho que o maior poder que a terapia te dá é você ser a melhor versão de você. Você ser a potência da sua vida, né? E nisso tudo, sabe, Rose, me ensinou muito a dar limites. A minha psicoterapia, sabe? Me dá limites. Então, hoje, voltando ao trabalho, se eu entro numa empresa e eu cheguei a esse ponto de carreira e eu vejo que ali não vai sair nada, se me desagrada muito, eu me afasto. Ótimo. Eu prefiro passar para uma outra profissional. Perfeito. Sabe? Perfeito. Eu quero trabalhar com gente que realmente quer trabalhar com saúde mental. Isso é fantástico, né? E que eu falo mais ainda, né? Saúde. Porque essa diferenciação ainda é muito, né? Tudo é saúde, né? Qual que é os seus contatos para as pessoas? Então, meu Instagram é @MoniquePsico, é Monique com U, igual a cidade da Alemanha. Meu DDD é 19 98187 5723. Mas a forma mais fácil de me contactar mesmo é realmente pelo Instagram, onde eu mais vejo, mais respondo, onde as empresas vêm. E eu comecei o Instagram, Rose, na pandemia, para ajudar os meus pacientes e as empresas que eu atuava, porque estava todo mundo com crise de ansiedade, e ele cresceu muito. Então, a única função que eu tenho no meu Instagram é ajudar. Tanto que agora, agora que veio a ideia de, talvez colocar um marketing por causa da empresa e tal, mas assim, sempre vai ter uma divisão de alguma coisa, tipo, eu dividindo algum momento, alguma coisa, lendo um livro, né, colocando alguma frase, que eu falo assim, às vezes eu olho o Instagram dos outros profissionais, que eu admiro, assim como você, talvez uma frase mexe tanto comigo e melhora meu dia. Então, com certeza. Então, assim, se a gente pode trazer esse movimento para o mundo, né, é minha forma de agradecer a tudo que a minha carreira me deu. Então, tá ótimo. Gente, a Monique, ela vai retornar aqui. Monique, eu agradeço a sua presença. Quero você novamente aqui, tá? Saúde mental é tudo. Agradeço de coração. Muito obrigada a você. Continue com a sua luz iluminando. Agradeço. Né? E traga todos esses conteúdos maravilhosos que você sempre traz pra gente. Agradeço de coração. Obrigada, gente. Gente, agradeço pela presença de todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.